Olá, sejam bem-vindos ao canal Sertão Pro Monarquia. E hoje o assunto do vídeo é poder moderador. O que foi o poder moderador e o que eu penso sobre ele. E para a gente falar sobre ele, justamente eu estou aqui com a Constituição de 1824, que a partir do título 5º, que fala sobre esse poder que a gente teve quando a gente era um império ainda, né? Nosso país era um império. Então vamos lá, título 5º do Imperador, capítulo 1, do poder moderador. O artigo 98, pessoal, já é o primeiro artigo que fala, já caracteriza aqui o que é o poder moderador e já dá uma ideia de qual é a função dele. Tem dizendo aqui o seguinte: o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Pronto, aqui a gente já vai tendo uma noção dele. Primeiro, né, que é privativo do imperador, do monarca ali que tiver exercendo essa missão de liderar um país, no caso aqui o Brasil. E o interessante aqui é que já vai caracterizando a função dele, ó, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência. Então, se houver algum risco, seja interno ou externo, contra a soberania e a independência do Brasil, o poder moderador é acionado ali e tem que fazer de tudo para que vele, como diz aqui, sobre a integridade nacional. Aí continua aqui, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Hoje a gente vê que de 2018 para cá a gente viu muita divergência entre os poderes políticos aqui do nosso país e até áreas que não um poder político interferindo nos que são. E tanto é que, infelizmente, muitas pessoas foram a portas de organizações militares pedindo para que o exército assumisse o poder do país, botasse estabilidade política, porque de certa forma o exército ele tem um poder moderador, porque quando a gente se tornou uma república, essa pseudo-república que a gente vive, quem ficou com essa função, com essa prerrogativa, com esse poder foi o exército brasileiro. Porque é necessário, principalmente num país como o nosso, o poder moderador. E como muitos já ouviram falar e que muitos falam também, diz que o poder moderador é absoluto, mas não é. Ele é um poder de harmonia, de equilíbrio para os outros ali, como a gente já está vendo aqui. Aí quando a gente pula para o artigo 101, já vai listando ali as características, as funções do poder moderador. A gente lê aqui, artigo 101. O imperador exerce o poder moderador, inciso 1, nomeando os senadores de forma do artigo 43, depois a gente vai olhar esse artigo 43, que não era todos os senadores, era só uma parte. Inciso 2. Convocando a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, quando assim o pede o bem do Império. Então, se for necessário, que seja convocado na Assembleia Geral para discutir algumas questões em relação a todo o país, o imperador ele faz essa convocação. Inciso 3. Sancionando os decretos e resoluções da Assembleia Geral para que tenham força de lei, isso segundo o artigo 62 também. Aí tem outros artigos que a gente vai entender depois. Então, hoje o presidente faz isso, sanciona decretos, resoluções da Assembleia Geral
Isso ali. Então não é nada novo pra gente essa questão. Já tinha já na época que a gente era o Império. E isso aí já nos mostra também como a gente fala, nós monarquistas, que o presidente tem muitos mais poderes concentrados na mão dele do que teve o imperador, que aí já quebra esse tabu, esses argumentos errôneos sobre o poder moderador dizer que era absoluto. Então já dá para ir descartando isso aí. Inciso 4. Aprovando e suspendendo interinamente as resoluções dos conselhos provinciais, que esse inciso está de acordo com os artigos 86 e 87. Que também isso aqui aprovando e suspendendo inteiramente as resoluções dos conselhos das províncias, isso também pode, um presidente hoje pode fazer também, não é nada diferente não. Inciso 5. Prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua. Ou seja, toda essa bagaceira que está tendo no nosso país aí, se houvesse o poder moderador, efetivamente, ao invés de ficar com o exército brasileiro, se houvesse o poder moderador, a gente ainda fosse uma monarquia constitucional e tivesse esse cabaré que está tendo hoje em dia, o poder moderador era acionado ali para dissolver aquela Câmara que teve pelo menos a passada, e tá tendo a bagunça hoje, mas a passada estava pior, infelizmente. Ele poderia simplesmente dissolver toda aquela Câmara e convocar novas eleições. E aqui está bem claro, imediatamente, outra que a substitua. Teria novas eleições, simplesmente. Uma Constituição é para ser objetiva, não é subjetiva que nem essa da gente, não. Então, aqui está bem claro, convocando imediatamente outra. Então, se houvesse a bagunça naquela época, que nem tem hoje no parlamento, eram novas eleições. E se o povo pedisse para o imperador, exigisse para ter novas eleições, ele simplesmente lá dissolvia aquela Câmara e botava, pronto. Era convocado o povo para ir votar de novo, escolher seus representantes. Inciso 6. Nomeando e nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado, que é o que o presidente já faz hoje. O presidente anterior, ele demitia e colocava outro. O presidente que entrou agora, que já foi presidente anteriormente, em outra época, ele fez o quê? Demitiu aqueles ministros e colocou o deles. É o que o poder moderador podia fazer, o monarca. E hoje o presidente faz do mesmo jeito. Então nada diferente. Inciso 7. Suspendendo os magistrados nos casos do artigo 154, que a gente veremos adiante. Inciso 8. Perdoando e moderando as penas impostas e os réus condenando por sentença. Que também não é muito diferente do atual, não. O presidente pode fazer isso. Não é muito comum, mas pode. E também nem na monarquia isso é muito comum. Principalmente as de hoje. Inciso 9. Concedendo anistia em casos urgentes e que assim aconselhem a humanidade e bem do Estado. Que também não tem muita diferença da atualidade. O que torna aqui diferente? A primeira, o monarca ele é criado para servir a um povo, servir a uma nação. Então, ele é criado dessa forma, ele vai querer o bem-estar do povo dele, da nação dele, ali. Segundo, e comparando a isso, quem é presidente não teve uma criação como a de um monarca, que
que era para servir a um povo. Ele teve a criação para se virar ali, para construir os bens dele e tal, tudo. Então, isso aí, a questão de se tornar presidente, isso aí vem com tempo depois. O monarca não, ele já é criado dessa forma. Isso já é uma grande diferença na questão intelectual, moral também, que vai influenciar de quem vai representar a gente ali. E ele é criado também porque ele vai ser representante de um povo, então ele tem que saber andar na linha. Tanto é que quando acontece alguma coisa, o monarca tem até, entre a família dele, um olhar meio que torto. Aí imagina que um povo, nós, isso aí é a diferença de um monarca e de um político comum. É que ele é criado para servir uma nação. O cara que é político, não, acontece de vir. E outro, ele é criado para servir a nação e o governo dele é para futuras gerações. Geralmente, e infelizmente, os políticos fazem um mandato para ele ali. Não é um mandato para futuras gerações. Geralmente o mandato dele é só para aqueles 4 ou talvez no máximo 8 anos. Ali. Mas vamos lá, analisar aqui. O inciso 3, que eu falei lá, sancionando os decretos e resoluções da Assembleia Geral, para que tenham força de lei. Aí está segundo o artigo 62. Aliás, perdão, primeiro, o inciso 1, nomeando os senadores na forma do artigo 43. Vamos lá, artigo 43. As eleições serão feitas pela mesma maneira que as dos deputados, mas em listas tríplice, sobre as quais o imperador escolherá o texto na totalidade da lista. Ou seja, tendo as eleições, parte, no caso, terça parte do total será escolhido os políticos ali. Hoje seria do mesmo jeito? Claro que não. Afinal, toda a Constituição ela evolui. Diferente da nossa, que não foi evoluída, né? Quando a gente se tornou república, só foi regredindo. Inclusive, a gente perdeu um poder, que foi o poder moderador. Inclusive, em países da Europa, existem 4 ou 5 poderes. Quem quiser pesquisar aí, fique à vontade. Aí, lá lembrando que não era ele que escolhia todos, era só uma terça parte. Inciso 3. Sancionando os decretos e resoluções da Assembleia Geral para que tenham força de lei. Aí a gente tem... Isso aqui está de acordo com o artigo 62. Vamos lá, artigo 62. Se qualquer das duas câmaras concluída a discussão, adotar integralmente o projeto que a outra câmara lhe enviou, o reduzirá a decreto e depois de lido em sessão, o dirigirá ao imperador em tem que estar dois autógrafos, alguma coisa da questão da assinatura, assinados pelo presidente e os 2 primeiros secretários, pedindo-lhe a sua sanção pela fórmula seguinte: a Assembleia Geral dirige ao imperador o decreto incluso que julga vantajoso e útil ao império, e pede à sua majestade imperial se digne dar a sua sanção. Ou seja, é o que é semelhante a hoje. Passa pela Câmara dos Deputados lá, o projeto, tem toda uma votação lá e passa depois para a mão do presidente, para ele assinar ali. Ou não assinar, né? Nada diferente. O que vai ser diferente é que a gente tem o poder, tem o chefe de Estado, que é o monarca, e o chefe de governo, que seria um primeiro-ministro da época, né? Hoje, o presidente, ele é as duas coisas, o que é arriscado para uma nação. Ter mais poderes, mais prerrogativas concentradas na mão de uma pessoa só. Então, aqui era dividido na época do Império. Existia a chefia de Estado e a chefia de governo. O chefe de governo cuidava das coisas internas do país. Ali seria mais a administração. O chefe de Estado não, era mais partes externas ali. Claro, tinha um pouco de interna, mas um outro ali, mas o foco era externo. Inclusive a soberania do país. Artigo 86. Não se aliás, o inciso 4
artigo 101 diz: aprovando e suspendendo inteiramente as resoluções dos conselhos provinciais, que fala os artigos, está de acordo com os artigos 86 e 87. O 86 diz: não se achando a esse tempo reunida a Assembleia, o imperador as mandará provisoriamente executar, se julgar que elas são dignas de pronta providência, pela utilidade, que de sua observância resultará o bem geral da província. Então, caso não tenha ali, provisoriamente, ou seja, temporário, o imperador ele executará aquela assembleia. E se for necessário também, é claro. Artigo 87 diz: se porém não ocorrerem essas circunstâncias, o imperador declarará que suspende o seu juízo a respeito daquele negócio, ao que o conselho responderá que recebeu muito respeitosamente a resposta de Sua Majestade Imperial. Pronto. Então tem harmonia ali entre os poderes, inclusive entre as províncias. Cada província tem a sua autonomia de fato. Não tem nada centralizado, que nem é hoje. Tudo é centralizado em Brasília. Embora diga que os estados são autônomos, quando a gente vê na prática não é. Principalmente vai entender quem estuda aí para concursos policiais e de tribunais, que vê a Constituição aí. O inciso 7, suspendendo os magistrados nos casos do artigo 154. Vamos lá. Artigo 154. O imperador poderá suspendê-los por queixas contra eles feitas precedendo a audiência dos mesmos juízes, informação necessária e ouvindo o Conselho de Estado. Os papéis que lhes são concernentes serão remetidos à relação do respectivo distrito para proceder na forma da lei. Ou seja, o que tanto hoje estão fazendo de merda no governo da gente, os magistrados, o povo, muita gente reclamando, poderia passar para o imperador essas queixas e ele demitir esses caras. Não tinha nada de vitalício. Tipo, se ele fosse para demitir, o povo levasse essa queixa para o imperador e ele olhasse que realmente estão fazendo merda no país, que é o que estão fazendo hoje, era demissão. Simplesmente. Não tinha que ter uma burocracia dos deputados para poder fazer um impeachment, propor um impeachment ainda ali, apresentar isso. Então você vê que a Constituição de 1824, já por aqui nessa parte, a gente já vê o quão ela era clara. Recomendo que leia toda ela, que isso aqui é só a parte sobre o poder moderador, e a gente vê agora, quebra todos esses argumentos e toda essa ideia que o poder moderador é absoluto. Não é, tá aqui escrito. E não tinha um monte de coisa concentrada na mão de uma pessoa só, que nem é hoje. Então, espero que tenham gostado desse vídeo, explicando assim de uma forma bem, acredito que simples, tenha ficado simples essa explicação, sobre o que foi o poder moderador. E que tenha ficado claro que ele não era absoluto. E mostrar a vocês que necessitamos dele ainda. Até mais, curtam o vídeo, compartilhem e comentem aqui ideias do que vocês queiram ver sobre esse tema, monarquia, tanto atual, as monarquias atuais, como as passadas também, que já não existem mais. Então até a próxima.